Vamos começando. Bom dia, bom dia. E hoje seja bem-vindo para mais um Bom Dia com Equilíbrio da Alma. É uma alegria ter você por aqui comigo nesta manhã. Bom dia, Catarina, já acordou cedo. Bom dia, bom dia. Talvez você esteja tomando o seu café, se preparando para trabalhar, organizando a casa, apenas ouvindo enquanto vai começando, né, mais uma semana, não importa como você chega até aqui. Talvez você tenha acordado bem, animado, cheio de energia, ou tenha acordado cansado, preocupado, com a cabeça cheia, o coração um pouco apertado. Apenas acolha a forma como você está se sentindo hoje. Não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa se cobrar para começar a semana com uma força que talvez você ainda não tenha encontrado. Bom dia, Carlos. Bom dia. Vamos chegando, gente. Então, este momento é justamente para isso. Para parar um pouco, respirar, trazer consciência para os seus pensamentos e começar a semana cuidando não apenas de tudo aquilo que precisa ser feito, mas também de você. Porque uma semana não começa apenas quando abrimos a nossa agenda e olhamos os nossos compromissos para a semana, para o dia. Ela começa dentro de nós. Começa na forma como olhamos para aquilo que está acontecendo. Nos pensamentos que escolhemos alimentar, na maneira como decidimos cuidar das nossas emoções. É ali que começa, é ali que nós devemos prestar atenção. Então, enquanto você vai tomando o seu café, vai nutrindo o seu corpo, eu quero convidar você também a nutrir a sua mente, o seu coração, a sua alma. Então, vai respirando bem profundo, respire, 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 e vai soltando ar devagar pela boca. Faça isso umas 3 vezes. Vai ver como que vai mudando a sua forma de olhar, de pensar, de agir. Eu quero que você também vai pegando o seu copo com água, sua garrafinha, para depois, bem no final, a gente fazer uma bênção da água, para ela ir nutrindo o nosso corpo, abençoando, acalmando a nossa mente. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem deixado muitas pessoas cansadas, ansiosas, sobrecarregadas. A necessidade de controlar tudo. E eu quero começar com uma reflexão. Talvez o que esteja deixando você tão cansado não seja apenas tudo o que precisa fazer nesse momento, mas tudo aquilo que está tentando controlar. Pense um pouco nisso. Pense o que você está controlando hoje. Quantas coisas você está tentando controlar nesse momento? Talvez esteja tentando controlar uma situação financeira, tentando garantir que nenhuma conta atrase, que nenhum imprevisto aconteça e que tudo saia exatamente como você planejou. Talvez você esteja controlando um filho, as escolhas dele, o caminho dele, as decisões que ele precisa tomar. Talvez esteja tentando controlar um relacionamento, o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa sente, o que ela vai fazer. Ou será que você está controlando o futuro? Querendo saber como tudo vai acontecer para se sentir seguro. E sabe o que acontece? A gente começa a acreditar que se pensar bastante, se prever todos os problemas, se organizar cada detalhe, nada está errado. Só que, infelizmente, não é assim que a nossa vida funciona. Por mais que a gente se organize, existem coisas que fogem do nosso controle. Existem imprevistos, mudanças,
decisões que pertencem a outra pessoa, situações que precisam de tempo. E quando a gente tenta controlar aquilo que não está nas nossas mãos, nós gastamos uma energia enorme. A cabeça ela não desliga, o corpo não relaxa. O coração ele fica em estado de alerta. E até quando as coisas estão bem, a pessoa não consegue aproveitar, porque ela já está pensando no que poderá dar errado depois. Você já viveu isso? Está tudo tranquilo, mas a sua mente começa: será que vai continuar assim? Será que alguma coisa vai acontecer? E se eu não der conta? E se a pessoa mudar de ideia, o que eu faço? E se o dinheiro não for o suficiente para pagar as contas, o que eu faço? Percebe como a mente ela começa a procurar problemas antes mesmo que eles aparecem? Então, nem tudo que a sua mente imagina vai acontecer. Nem toda preocupação é uma previsão. Nem todo medo é um aviso. Às vezes é apenas uma mente cansada tentando encontrar segurança. Porque a necessidade de controlar muitas vezes nasce do quê? Do medo. Medo de sofrer, de perder, de se decepcionar, de não conseguir, de que algo aconteça e a gente não esteja preparado. Então, para se proteger, a pessoa tenta prever tudo. Quer ter a certeza de tudo. Quer encontrar uma resposta para tudo. Mas será que isso tudo traz segurança? Ou será que ainda traz mais ansiedade? Porque quanto mais nós tentamos controlar, mais percebemos o quanto não podemos controlar. E aí o que acontece? Ficamos frustrados, irritados, cansados. E às vezes, eu acredito que muitas das vezes, acabamos até descontando nas outras pessoas. Então é bom a gente parar, refletir, olhar para isso com carinho, cuidar da sua mente, né? Esses pensamentos que vão surgindo. Então a gente precisa cuidar da nossa consciência, das nossas escolhas. E muitas vezes a nossa dor nasce porque queremos salvar alguém que ainda não quer ser ajudado também. A gente precisa olhar muito para isso. Às vezes a gente quer que ela enxergue aquilo que para nós já está tão claro e acabamos nos desgastando. Então talvez hoje você precisa se perguntar: isso realmente está nas minhas mãos? Porque existem coisas que dependem de você. E existe que não depende também. Aquelas coisas que dependem do outro. Você pode controlar as suas atitudes, você pode controlar as palavras que escolhe usar. Você pode colocar um limite. Pode cuidar da sua saúde emocional. Você pode escolher começar bem o seu dia. Mas você não pode controlar os pensamentos das outras pessoas. Não pode obrigar alguém a reconhecer o seu valor. Nós também não podemos controlar todas as situações do futuro. Nós não podemos mudar aquilo que já aconteceu. E quando nós começamos a diferenciar essas duas coisas, alguma coisa dentro de nós começa a respirar. Nós começamos a ficar mais leve,
porque percebemos que não precisamos carregar tudo, nem tudo é responsabilidade nossa. E às vezes você está se culpando porque alguém não mudou, está se sentindo responsável por manter todo mundo bem, e você está às vezes tentando evitar que todas as pessoas sofram, mas você também é um ser humano. Você também tem limites. Você também precisa de cuidado. E soltar o controle não significa abandonar as pessoas. Não significa deixar de se importar por elas. De ficar ali com os braços cruzados e não fazer nada. Quando a gente solta o controle, é fazer a sua parte e entender onde a sua parte termina. Isso é muito importante. Então, a gente, nesse momento, a gente pode plantar, pode cuidar, pode irrigar, mas não podemos puxar a planta para que ela cresça mais rápido. Tudo tem um tempo, um processo. E quando a gente quer as coisas que aconteçam no nosso tempo, a gente sofre com isso. Bom dia, Fátima. Tenha uma ótima semana, Fátima também. Vamos começar bem a nossa semana tentando não controlar tudo, apenas cuidar da nossa mente. Então, se está acontecendo isso na tua vida, você está tentando controlar uma resposta que ainda não chegou, ou tentando deixar de perceber outras coisas importantes ao seu redor. E às vezes é soltar que significa parar de lutar contra aquilo que nesse momento você não pode mudar. Eu sei que isso não é fácil, porque a gente acha que se soltar vai perder, não é mesmo? Que se parar de controlar tudo, vai desmoronar. Que se não tiver sempre em alerta, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas se a gente ficar vivendo em alerta o tempo inteiro, também tem um preço. O preço é o quê? A sua paz, seu sono, a sua saúde emocional. O preço é não conseguir aproveitar aquilo que está bem, porque está sempre esperando o problema. Vou te deixar uma pergunta aqui, uma reflexão. O que você está tentando controlar que está roubando a sua paz nesse momento? Pense. Não precisa falar para ninguém, só reflita. Reconheça dentro de você. Será que você está tentando controlar uma pessoa, uma situação, um futuro? O resultado de algo que você está esperando? Ou uma conversa que ainda nem aconteceu? Se pergunte. Quero que agora você faça essa pergunta. Existe alguma atitude prática que eu posso tomar? Se existe, faça. Converse, organize, peça ajuda, coloque um limite, busque uma solução. Mas se nesse momento não existe nada, mas nada que você possa fazer, talvez seja necessário entregar. Porque se você fica pensando na mesma coisa milhões de vezes, não vai trazer uma resposta diferente. Só vai deixar você mais cansado, esgotado, porque vai roubar essa tua energia interna. Aí você tá cansado e não sabe por quê. E isso acontece muito. A pessoa acredita que está buscando uma solução, mas na verdade está apenas repetindo preocupação. Ela pensa pela manhã, pela tarde, pela noite, revive essa situação, imagina conversas, cria aquele cenário, mas não encontra lá no final nenhuma saída. E quanto mais pensa, menos clareza tem.
E talvez em alguns momentos a solução não venha do pensar mais. Venha de parar um pouquinho, respirar, dormir, esperar. Permitir que a mente se acalme. Porque uma mente sobrecarregada nem sempre consegue enxergar clareza. Às vezes, quando nós paramos de forçar uma resposta, ela aparece, né? É a mesma coisa quando você tenta buscar perder um objeto, alguma coisa. O que que acontece? Às vezes tu procura, procura, não acha, não acha, de repente você esqueceu daquele objeto. De repente ele aparece, ele estava ali, nossa, por que que eu não vi antes? Né? Então, quando nós soltamos aquilo que não depende de nós, recuperamos a energia para cuidar daquilo que depende. E eu não estou aqui dizendo para você desistir dos seus sonhos, para deixar de lutar por aquilo que deseja. Existe uma diferença entre persistir e se destruir. Persistir é continuar fazendo a sua parte. Se destruir é acreditar que tudo depende exclusivamente de você. É não descansar, é não confiar, é não aceitar ajuda. É achar que você vai parar um pouco, tudo vai dar errado. Que você tem que continuar ligada, mente ligada. E talvez você tenha aprendido que é aquela pessoa que todo mundo procura, que dá conta de tudo, que cuida de tudo, que organiza, que sempre tem uma resposta. Mas quem cuida de você? Quem escuta você? Quem percebe quando você está chegando ao limite? Talvez ninguém perceba porque você se costumou dizer, tá tudo bem, né? Eu resolvo. Pode deixar comigo, dou conta, sou capaz. Então lembre, ser forte não significa em controlar tudo sozinho. É aceitar que nem sempre você saberá o que fazer. É confiar que outras pessoas também podem assumir responsabilidades. Certo? Então é uma pequena reflexão que estou fazendo hoje. Eu quero que você apenas aprenda a confiar em si mesmo. Que não precisa sair do controle de situações e voltar. Querendo a resposta de tudo. Querendo garantir que tudo dê certo. Então agora eu quero convidar você para um pequeno exercício. Se puder, coloque os pés no chão, relaxe seus ombros, solte eles, deixe se ele está pesado hoje. Perceba se está tensionado seu rosto, solte as suas mandíbulas. Eu quero que você respire profundamente pelo nariz. Faça isso. Vai, inspira. E vai soltando bem devagar pela boca. Libera aquela energia. Solte. Isso. Se precisar, faça mais uma vez, duas vezes. E agora eu quero que você pense naquela situação que você está tentando controlar. Não precisa entrar em todos os detalhes, apenas traga essa situação à sua consciência. Se pergunte o que está realmente nas minhas mãos. Se organizar, pedir ajuda, tomar uma decisão. E agora pergunte o que não está nas suas mãos. Talvez o tempo, o resultado, a reação de alguém. Respire e diga mentalmente: eu faço aquilo que está ao meu alcance. Eu libero aquilo que não depende de mim. Eu não preciso resolver tudo hoje. Eu posso confiar um pouco mais. E eu entrego tudo aquilo que não consigo controlar. Então vai respirando mais uma vez. Solte o ar pela boca.
Então, hoje escolha não alimentar a preocupação, porque você também precisa viver, dormir, trabalhar, conversar, sorrir. Se entregue para esse momento, relaxe, acalme sua mente. E, e antes de irmos para a nossa bênção da água, eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Quem ainda não pegou sua garrafa com água, o seu copo, vai pegando. Você não precisa de ter todas as respostas hoje. Não precisa saber exatamente como tudo vai acontecer. Faça a sua parte com amor, responsabilidade e consciência. E depois permita que a vida também faça a parte dela. E algumas respostas chegam no tempo certo. Algumas portas se fecham e outras se abrem. Então não carregue aquilo que não pertence a você. Se ame, se cuide, não se culpe. Então que esta semana você tenha sabedoria para agir naquilo que está nas suas mãos e serenidade para entregar aquilo que não está. Quero que sua mente encontre um pouco mais de silêncio. Que seu coração encontre confiança. Que você se lembre, soltar não é desistir. Então agora nós vamos pegar o nosso copo com água, é o momento da bênção. Segure elas entre as suas mãos. Eu quero que antes de nós começarmos a nossa oração, pense em algo que você deseja entregar nessa semana. Seja uma preocupação, seja um medo, uma situação, uma pessoa. E diga dentro do seu coração: eu faço a minha parte e entrego aquilo que não depende de mim. Aí respirando profundamente. Isso. E agora vamos juntos fazer a bênção da água. Se você quiser fechar seus olhos, mentalizar, porque quando a gente fecha os olhos, a gente está olhando para dentro, certo? Amoroso e todo-poderoso Deus, Senhor que é a fonte de vida, que teu poder ilimitado purifique e abençoe esta água que está nesse recipiente, tornando-a repleta de energias curativas, transformando esta água em remédio para o meu corpo e minha alma, fazendo com que esta água nutra todo o meu ser, promovendo a minha saúde física, emocional e espiritual, garantindo a minha paz interior e o meu bem-estar. Sim seja. Muito obrigada por estar aqui comigo nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana. Que Deus abençoe sua semana, sua casa, sua família e cada decisão que você precisa tomar hoje. Que você tenha equilíbrio para enfrentar os desafios e serenidade para atravessar os momentos difíceis e a sabedoria para cuidar daquilo que acontece dentro do seu coração.